uma prova final. Ah, A entendi. matéria toda. É possível que seja num estilo bem parecido com esses testes que vocês estão fazendo. Entendi. Só que uma prova bem maior, né, para ser feita em mais tempo. Parecido, mas não igual. Aí talvez vocês tenham a chance de fazer uma vez apenas a mais, ou seja, 2 vezes no total, né? Isso aí ainda está sendo discutido. Mas o que já é certo é isso, né? Já desde o início do curso, nós já tínhamos falado isso. O sistema de avaliação nosso são 20 pontos desses testes que vocês estão fazendo e mais 40 pontos da prova final. Beleza. Mas é isso aí. Alguma pergunta a mais? Vamos recomeçar a nossa conversa falando forças conservativas, forças não conservativas, energia potencial e conservação da energia. Nós íamos iniciar hoje, vamos iniciar hoje, compartilhar. Mas nós vamos iniciar hoje a discussão daqueles exercícios e problemas do Young and Friedman, que eu passei, né, a lista para vocês. Mas antes disso, tinha algumas questões que nós precisamos ver. Eu acho que nós paramos a aula quando nós começamos a discutir essa questão aqui. Por que não quer entrar? Ué. Gente. Agora foi. Uma criança pula em uma cama elástica, atingindo pontos ligeiramente mais elevados para cada oscilação. Explique como ela faz aumentar a energia mecânica total do sistema. Então, uma criança, ou vocês mesmos, pulando numa cama elástica, vocês conseguem dar um pulo, no seguinte vocês vão a uma altura maior, no outro uma altura maior ainda. De onde vem essa energia que vocês estão ganhando? Cada vez vocês estão ganhando mais energia potencial, né? Potencial gravitacional. De onde vem essa energia que vocês estão ganhando? Aí, gente, não precisamos falar de uma cama elástica, não. Vocês sabem explicar quando vocês dão um pulo, vocês pulam verticalmente para cima, de onde vem essa energia que vocês ganham ao subir o quê? 1 metro que seja, 50 centímetros que seja. De onde vem essa energia? Vocês já pensaram sobre isso? Alguém sabe me responder? Quem souber responder isso vai saber responder tranquilamente essa resposta aí da criança pulando a cama elástica. E vice-versa, né? Quem sabe responder numa boa essa pergunta, essa questão da criança numa cama elástica, entende por que nós nos impulsionamos para cima, nós ganhamos energia potencial gravitacional. Como? Ora, gente, começar a falar do nosso pulo. Num chão rígido, né? Numa quadra, por exemplo. O que a gente faz? Numa situação normal, quando não estamos pulando, estamos lá parados, tal, que forças estão agindo sobre nós? Ora, é o peso para baixo e a normal para cima. Se nós queremos ser acelerados para cima, o que tem que acontecer? Essa força normal tem que ser em modo maior do que o peso. Concordam com isso? Enquanto elas estiverem iguais, nós ficamos parados. Né? Aceleração zero. Para nós pularmos, o que nós fazemos? Encolhemos as pernas e empurramos o chão
com força. Com quanto mais força nós empurrarmos o chão, mais alto nós vamos atingir. Nós vamos ter uma altura cada vez maior. Ou seja, essa energia potencial gravitacional que nós ganhamos, na realidade, era uma energia interna nossa, né? Que veio lá do arroz e do feijão que nós ingerimos, mais do sol, um pouquinho do sol diretamente sobre nós. Né? Vem do que nós ingerimos, nós temos uma usina aqui que transforma esse alimento, pode transformar esse alimento em energia. Através dos nossos músculos, né, nós somos capazes de impulsionar corpos e nos impulsionarmos. Se nós empurramos do chão para baixo, o chão está nos empurrando para cima. Com quanto mais força a gente empurra o chão para baixo, o chão está nos empurrando mais para cima. Ora, mas falando diretamente sobre essa criança aí na cama elástica, vê se vocês concordam comigo. Quando a criança está no ar, a única força que age sobre ela é o peso. Quando ela está no ar, não tem nenhuma outra força agindo sobre ela do que não seja o peso. Estamos desprezando aí qualquer resistência do ar. Né? Bem, vê se vocês concordam. Quando a criança está subindo, ou seja, a criança vai subir no ar, depois vai descer no ar, até voltar e encostar na cama ali. Mas estão falando só enquanto ela está no ar. Enquanto ela está subindo, vê se vocês concordam. Peso, a força sobre ela está para baixo. E o V, a velocidade dela, consequentemente o vetorzinho dr, está para cima. O vetor deslocamento vai de baixo para cima. Ora, peso no sentido, deslocamento no sentido oposto, o trabalho desta força, ou seja, o trabalho da força-peso, na subida vai ser menor do que zero. Ainda falando enquanto a criança está no ar. Na descida é o contrário. Na descida, o que vai ter? Força para baixo e o deslocamento dela, a velocidade dela está para baixo, o deslocamento dela também está para baixo. Ou seja, o trabalho da força-peso vai ser maior do que zero na descida. Ok? Na subida, o trabalho da força-peso menor do que zero e na subida, maior do que zero. Daí, quando a criança está no ar. Ela não pode fazer nada, espernear, enquanto ela está no ar, ela não consegue ganhar energia. Agora, quando ela está em contato com a cama, além da força-peso sobre ela, vai agir também uma força normal. Ou podemos entender essa força elástica, que vai desempenhar o papel normal, a força elástica da cama ali sobre os pés da criança. Quando a criança está descendo, o trabalho da força elástica é negativo. Ou seja, força elástica para cima. Né? A criança encostou nela, está descendo, força elástica no sentido contrário do movimento da criança. Deslocamento para baixo, ou seja, o trabalho dessa força elástica, dessa força normal, vai ser menor do que zero na descida. E na subida o contrário. A força elástica está para cima e o deslocamento também está para cima. O trabalho vai ser maior do que zero na subida. Ora, gente, se em módulo o trabalho da força elástica, ou da normal, tanto faz falar, na descida, se em módulo for igual na subida, o que vai acontecer? A criança não vai nem ganhar nem perder altura. Agora, se esse trabalho positivo aqui, for maior do que esse trabalho negativo aqui, ou seja, se esse trabalho da força elástica sobre a criança, né, da normal sobre a criança, for maior, for grande, enquanto a criança está subindo, vai resultar num trabalho positivo sobre a criança, ou seja, a criança vai ganhar energia a partir desse trabalho. A criança empurra a cama elástica para baixo, com força, a cama elástica reage empurrando a criança para cima. O fato de ser elástica é justamente que, quando a criança voltar ali na altura da cama, ela não vai perder a energia que ela tinha, não. Ela pode passar essa energia da forma de potencial gravitacional, né, depende do nível zero, e cinética, para energia potencial elástica e recuperar
essa energia. E, além disso, cada vez que, então, ela está subindo e ela empurrou a cama elástica para baixo com uma força maior do que o peso dela, ela está ganhando um Q a mais de energia. Então, é basicamente isso, né? Para aumentar a energia mecânica, a criança deve empurrar a cama fortemente na subida. É isso mesmo? Entendido? Sim. Sim. Uma questão aí sobre energia perdida. Lembrando, o princípio de conservação de energia afirma que nunca se perde a energia. Ela somente se altera de uma forma para outra. Entretanto, em muitas situações cotidianas, pode parecer que se perdeu energia. Em cada um dos seguintes casos, explique o que aconteceu com a energia perdida. Então, o que nós vimos aí é quando, sobre um determinado sistema, só agem forças conservativas, as conservativas nós definimos, né? Vocês lembram, né? São aquelas em que podemos dizer o trabalho daquela força no percurso fechado é igual a zero. Então, se só no sistema só as forças conservativas, a energia mecânica do sistema se conserva. Ou seja, a soma de todas as energias potenciais mais a energia cinética, somando isso tudo, isso vai ser uma constante. Agora, mesmo quando não há, mesmo quando nós temos forças não conservativas agindo no sistema, mesmo havendo forças não conservativas agindo no sistema, a energia mecânica total não vai se conservar. Mas o que nós podemos dizer é a energia total do sistema vai se conservar, incluindo aí o que nós chamamos de energia interna ao sistema. Quando, por exemplo, dois corpos se atritam, eu jogo uma caixa ali no chão, a força de atrito vai indo e para aquela caixa. Ora, para onde foi aquela energia, né, que a caixa tinha? O trabalho da força de atrito foi que tirou essa energia. Mas o que fez com essa energia? Essa energia ela não se perdeu. Essa energia passou por uma porção de energia, nós podemos dizer energia interna ao sistema, na forma de, por exemplo, ter aumentado a temperatura entre as duas superfícies que atritaram, até mesmo ter aumentado um pouco a temperatura do ar, quantidades mínimas, né, gente? Mas aumentar a temperatura do ar pela onda sonora que criou e passou por ali. No item A, ele já pergunta isso. Uma caixa que desliza sobre o piso para devido ao atrito. Como o atrito eliminou a energia cinética e o que aconteceu com essa energia. Então, como eliminou, é o que eu acabei de falar, né? Como eliminou, realizando um trabalho negativo sobre a caixa. Foi essa forma que eliminou essa energia cinética. E o que aconteceu com essa energia? Deixou de ser energia mecânica. E está aí como, por exemplo, energia térmica, aumentando a temperatura das superfícies que se atritaram. B. Um carro para quando você freia. O que aconteceu com a energia cinética do carro? Ora, basicamente, o que vai acontecer? Vai passar para a energia térmica. Energia térmica principalmente ali no sistema de freios e também um pouco entre o asfalto e o chão. Então, basicamente, a energia mecânica vai para ali. Ou seja, vai deixar de ser energia mecânica, mas não deixa de ser energia, né? Passa a ser uma energia interna ali, daquele material, né? Uma cerâmica com aço, aí não sei dizer o material tal, que já é feito para isso, né? Dissipar, inclusive, rapidamente essa energia para o ar, então aquilo ali aquece aquela região. E um pouco ali também no pneu com o asfalto. C. A resistência do ar consome parte da energia potencial gravitacional original de um objeto em queda. Em que tipo de energia foi convertida a energia potencial perdida? Então, vocês soltam um objeto lá de cima do avião. Quando ele chegar aqui,
ele vai ter perdido um pouco da energia que ele tinha, MGH, nem toda ela vai estar na forma de cinética meio de MV2. Por quê? Porque parte foi perdida por essa força, podemos dizer, uma força de atrito do ar sobre o objeto. E o que aconteceu com essa energia? Em que tipo de energia foi convertida em energia potencial perdida? Então, basicamente, em temperatura. Aumentou a temperatura ali do ar ali em volta. D. Quando o ônibus espacial que retorna à Terra toca a pista de pouso, ele perdeu quase toda a sua energia, a cinética e a energia potencial gravitacional. Para onde foi toda essa energia? Ou seja, o ônibus espacial, que já era, não tem mais, mas uma nave espacial aí, enquanto ela está lá, vamos dizer, então uma nave lá está abastecendo a Estação Espacial Internacional. Então, em relação a nós, ela tem uma energia potencial gravitacional imensa. Além dela estar com velocidade grande em relação a nós. Ou seja, tem também uma energia cinética muito grande. Quando ela vem e parou aqui na pista, né, pousou, desceu aqui no nosso planeta, a energia dela, então, é zero. Se nós colocamos nível zero aqui, está parado em relação a nós, não tem cinética e tal. Para onde que foi parar toda essa energia? Ora, é a mesma coisa, né? Ela usou um tanto a gravidade em volta do que ela tinha. Mas entrando na atmosfera, e aí, principalmente, na atmosfera que ela vai perder essa energia. Como? Devido ao atrito, né, dessa atmosfera, desse meio que ela está sobre ela. Vai aquecer a própria estrutura dela e aquecer ali o ambiente, o ar ali, né, a região no entorno. Além de produzir energia luminosa, né, ou seja, dá aquele clarão, pode ser visto assim, todo mundo está vendo a nave, chama atenção aquele clarão, aquela luz forte. Mas então é isso, gente. Energia não é perdida, né? Nunca. Eu acho essa questão aí, eu escolhi essa questão para bater nesse assunto. Talvez todo mundo saiba, tal, mas é importante pensar um pouquinho, né? Energia nunca é perdida. O que nós podemos falar, houve uma perda de energia mecânica de um determinado sistema, para onde foi ela? Então, foi para a energia interna do sistema. Uma outra questão interessante. Essa eu gostaria de ouvir a opinião de vocês antes de eu dar a resposta. Um grampo prende uma mola comprimida que a seguir é dissolvido em um ácido. O que ocorre com sua energia potencial? Olha, vamos supor que nós tenhamos dois recipientes aqui, recipiente 1, recipiente 2, com um determinado ácido. O mesmo ácido, mesma quantidade, recipientes também idênticos, tal, mesma quantidade de ácido, recipiente 1, recipiente 2. E nós temos duas molas idênticas. Uma delas eu comprimo e amarro ali, deixo ela comprimida. E a outra não. Deixo distendida, né? nem puxada, nem comprimida. Então, deixo no tamanho lá natural dela. Jogo cada uma delas no ácido ali. Ora, a diferença que tem entre o ácido 1 foi que eu recebi uma mola que eu realizei um trabalho e armazenei esse meu trabalho ficou armazenado na forma de energia potencial elástica daquela mola. A outra mola não teve esse trabalho, né? Eu não realizei esse trabalho, ninguém realizou esse trabalho. Ô, gente, para onde foi essa energia potencial elástica da mola, que foi dissolvida no ácido? As duas molas eu joguei no ácido, aqui, questão de segundos, acabou. Aquele material todo foi dissolvido no ácido. Para onde foi essa energia potencial elástica que eu coloquei no frasco 1?
Talvez uma foi O que construída... o frasco 1, no finalmente, vai ter de diferente do frasco 2? Oi? O que você estava falando? Talvez a velocidade das duas são diferentes, ou a temperatura de uma é maior que a outra. Velocidade, deixa eu entender. Velocidade como assim? A velocidade de solução da mola no ácido. Não, Ou não. então a temperatura do ácido vai ficar mais alta em alguma do que na que está comprimida do que na que está normal. Aí tem sentido, né? Aí isso aí tem sentido. A primeira coisa, não. Uma poderia ser mais rápido, outra mais devagar, mas e nos finalmente? Para onde que foi aquela energia? Sabe? Isso que você falou em segundo tem sentido. Ou seja, que essa energia potencial elástica ela foi para a energia interna daquele ácido. Se for medir a temperatura do frasco 1, onde eu coloquei a mola comprimida, seria alguma coisinha maior do que a temperatura do frasco 2. Então, basicamente, seria isso. Nós podemos até tentar entender esse processo, né? Imagina a mola presa, né? Assim que alguma coisa se solta nela ali, ela vai o quê? Ela vai impulsionar aquele ácido, né? Ela vai aumentar a velocidade média das moléculas daquele ácido. Ora, essa velocidade média nós podemos entender como é o que vai nos finalmente representar para nós a temperatura daquele corpo. Então seria isso. Ou seja, vai aumentar a energia interna do ácido. Ô, gente, é isso aí. Mais uma questão. E depois vamos para os exercícios e problemas que eu marquei. Para um sistema de duas partículas, geralmente fazemos a energia potencial tender a zero quando a distância entre as partículas tende ao infinito. Ao se fazer essa escolha, explique por que, quando a distância entre as partículas é finita, a energia potencial é positiva para partículas que se repelem e negativa para partículas que se atraem. Ou seja, vamos considerar um sistema como sendo um sistema de duas partículas. Tem-se vantagens, e isso fica evidente, logo vocês vão ver essas vantagens, em nós fazermos a energia potencial ser zero lá no infinito. Ou seja, ela ser zero quando a distância das partículas tende ao infinito. Então, é um fato. Energia potencial não tem sentido em termos absolutos, que ela tem sentido físico. É justamente a diferença, né, de energia potencial. Então, devido a isso, nós sempre temos que escolher um nível, como sinal aqui, energia potencial igual a zero. Quando a gente está trabalhando em sistema de duas partículas pode ser o quê? Pode ser duas estrelas aí no universo. Então, podemos entender como duas partículas. Ou mesmo como uma nave e o nosso planeta Terra, podemos entender como duas partículas. Tal. Ou mesmo o quê? Um próton e um elétron, dois prótons, dois elétrons, tal. Ora, quando a gente faz isso, considera que o infinito, lá no infinito, a energia potencial é igual a zero, o nível de energia potencial é igual a zero, está lá no infinito. Quando a distância entre as partículas é finita, a energia potencial é positiva para partículas que se repelem. Eu estou na tela errada. É positiva para partículas que se repelem e negativa para partículas que se atraem. Por exemplo, massa com massa. Então, essa energia potencial vai ser negativa para o sistema, por exemplo, Terra-nave, ou duas estrelas. Tal. E caso contrário,
quando as partículas se atraem, a energia potencial vai ser negativa. Exemplo, partículas se atraem um próton e um elétron, por exemplo. Então, aqui, lembrar, né, que o trabalho da força conservativa, nós definimos, através do trabalho da força conservativa, nós definimos energia potencial por essa expressão que vocês estão vendo aí. O trabalho da força conservativa é igual a menos a variação da energia potencial associada a essa força conservativa. Então, vamos supor aqui as duas partículas que o problema fala. Situação 1, vamos supor duas partículas que se repelem. Por exemplo, 2 prótons ou 2 elétrons, por exemplo. Então, as forças que vão agir sobre elas vão ser o quê? Forças no sentido oposto, né, ao que a partícula está. Ora, se nós estamos considerando um aumento aqui de x, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um trabalho positivo desta força F. Ou seja, à medida que nós levamos essa distância entre as partículas, vamos dizer, de 0 até um determinado valor x qualquer, a força F vai ter realizado um trabalho positivo sobre essas partículas. Esta força F aqui, podemos concentrar nela, é um trabalho positivo sobre esta partícula que vai estar se movendo também para a direita. Consequentemente, nós vamos ter variação de energia potencial menor do que 0. Se o trabalho é positivo, a variação da energia potencial, para ser positiva, para esse termo menos variação da energia potencial ser positiva, a energia potencial tem que ser negativa. Menos com menos, né? Aquele famoso menos com menos dá mais. Ora, então vejam vocês, o U, a energia potencial lá no infinito, menos o U num determinado valor de x qualquer, vai ser menor do que 0. U, né? Final menos inicial. Ele vai ser menor do que 0. Concordam com isso? Se eu levar, por exemplo, desse x aqui até o infinito, eu vou ter um trabalho da força F positivo, consequentemente, eu vou ter uma variação ΔU negativa. Ora, se eu faço U de infinito igual a 0, se eu faço U de infinito igual a 0, eu vou ter que 0, 0, menos U de x é menor do que 0. Ou seja, U de x é positivo. Menos U de x é menor do que 0. Então, U de x só pode ser positivo. Ou seja, cadê aqui? A energia potencial, ele pede para mostrar, a energia potencial é positiva para partículas que se repelem. E caso contrário, vamos supor partículas aí que se atraem. 2 corpos de massa m, por exemplo. Se nós estamos afastando esses corpos um do outro, ora, o trabalho dessa força F vai ser um trabalho negativo. Por que trabalho negativo? A velocidade dessa partícula aqui, ó, né? Vamos supor desta aqui. Velocidade para a direita, deslocamento para a direita, a força para a esquerda, ora, essa força E vai estar realizando um trabalho negativo sobre essa partícula. Trabalho no afastamento, então, dessa força F, vai ser menor do que 0. Consequentemente, ΔU maior do que 0. Sempre lembrando desse sinal menos aqui, né? Ligando o trabalho com ΔU. ΔU maior do que 0, ora, quer dizer que ΔU é U lá no infinito menos um determinado valor de x. Ele é maior do que 0. Então, quer dizer que menos o de x é maior do que 0. Quer dizer que o de x é menor do que 0. Ok? Mas sobre essa escolha, né, de se fazer a energia potencial gravitacional igual a 0 no infinito, nós vamos falar dela assim, com mais detalhes no último capítulo deste curso, nas últimas aulas desse curso, quando nós estivermos falando sobre gravitação.
Então, hoje, dia 21/7, que é isso? Errei aqui. Ó. Dia 21, exercícios e problemas do capítulo 7. São exercícios e problemas do nosso livro, Young and Friedman, 9, 12, 26, 38, 43, 45, 55, 63 e 66. Antes de começarmos, alguém quer fazer algum comentário? Teve alguma dificuldade específica em algum problema? Não conseguiu de jeito nenhum entender um problema? Sem comentários? A 12 eu fiquei meio em dúvida. Só o 14? 12. 12? Pô, é só um problema que você ficou meio em dúvida? Na 12, na 43 e na 63. Tá. Nós vamos... Mas me lembra de, terminando a aula, eu ver com você. Você se manifeste, por favor. Qual que é o seu nome? Davi. Davi. Ô, Davi, me faz esse favor. Quando a gente estiver terminando a aula, fala só, entendi e tal, beleza. Ou então não deixa eu passar sem que você tenha entendido, não. Combinado, Davi? Combinado. Eu também fiquei com dúvida na 63. 60. Quem que é você? Débora. Oi, Débora. 63. Qual que é o 63 mesmo? Eu não estou lembrado. É uma que tem que a esquiadora está descendo. Ah, sei. Nossa, esse problema eu acho legal demais, esse problema. Demais. Agora, não é um problema fácil mesmo, não. Ele tem um jogo aí. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Tá bom. Tá? Beleza. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Ah, tem a 55 também, professor, que eu fiquei com um pouquinho de dúvida nela. Qual que é a 55? É a que tem duas caixas e um fio passando sobre ela. Passando por uma roldana. Isso. Tá. Esse eu não considero complicado, não. Mas eu sou capaz de até prever qual que foi o erro que você cometeu, viu? Tá Eu bom. vou comentar na hora lá, que é um erro muito comum das pessoas cometerem nesse momento. Quem que é você? É a Débora de novo. Débora, tá. Uai, parece que a voz tinha ficado diferente, Débora. Então tá, beleza. Vamos lá. Vamos começar com 7 e 9. Uma pedra de massa M, eu vou resolver literalmente. Uma pedra de massa igual a M é libertada a partir do repouso no ponto A situado no topo de um recipiente hemisférico grande com raio R. Então, você tem isso aqui, seria um hemisfério, né? Você tem um objeto aqui pequeno, uma pedra pequena, tal, de massa M, que você solta ela aqui, nesse ponto alto, mais alto aqui desse hemisfério. Suponha que o tamanho da pedra seja pequeno em comparação com R, de modo que a pedra possa ser tratada como uma partícula. E suponha que a pedra deslize sem rolar. Porque senão aí você vai ter que considerar essa energia de rotação dela também, coisa que nós vamos ver daqui a pouco, quando a gente estiver falando de rotação de corpos rígidos. O trabalho realizado pela força de atrito, quando ela se move de A até o ponto B situado na base do recipiente, é dado. Tantos joules. Ou seja, a força de atrito, enquanto a pedra está descendo aqui, ela está exercendo um trabalho. Esse trabalho é dado aqui, tantos joules. Aí ele vai perguntar, entre os pontos A e B, qual é o trabalho realizado sobre a pedra? Pela força normal e pela gravidade. Depois B, qual é a velocidade da pedra quando ela atinge o ponto B, quando ela chega aqui embaixo? C, das 3 forças que atuam sobre a pedra enquanto ela desliza de cima para baixo do recipiente, qual é a constante? Se é que existe alguma. E qual não é constante? Explique. E D, assim que a pedra atinge o ponto B, lá embaixo, qual é a força normal que atua sobre ela no fundo do recipiente? Será que é mg? Não.
Mas vamos lá. Primeiro, entre os pontos A e B, qual é o trabalho realizado sobre a pedra pela força normal e pela gravidade? Ó, gente, pela força normal, o trabalho é igual a zero. Vocês concordam comigo? Ponto a ponto ali, ó, a força normal está sempre perpendicular ao vetor velocidade. Está sempre perpendicular ao vetor deslocamento infinitesimal dr ali. Ó. O trabalho da força normal é igual a zero. Tudo bem? Ele quer saber, além da força normal, o trabalho realizado pela gravidade. Então eu coloco aqui, né? Normal é perpendicular a dr. E o trabalho realizado pela força da gravidade vai ser mgr. Nós já fizemos coisas semelhantes aqui, né? O vetor deslocamento vai daqui do ponto A até o ponto B. O vetor força está na vertical aqui para baixo. Ora, quando eu considero este ângulo entre os dois, né, ou seja, o trabalho vai ser dado por quê? Pela força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre os dois, falando do módulo, né, do trabalho. Ora, quando eu pego esse deslocamento D aqui e multiplico pelo cosseno deste ângulo aqui, vou chamar de ângulo alfa, eu vou obter justamente a altura. Ou seja, o trabalho vai ser dado pela força que multiplica essa componente do deslocamento, que é igual à altura. O trabalho vai ser dado por mgr. A altura aqui vai ser justamente a altura R. Aí depois, B. Qual é a velocidade da pedra quando ela atinge aqui o ponto B? Então, quando ela passar pelo ponto B, né? Atinge, às vezes, na ideia, atingiu e parou. Não, quando ela passar pelo ponto B, qual que vai ser a velocidade da pedra? Ora, o que nós vamos ter? A energia mecânica inicial da pedra vai ser igual, vou chamar de final quando ela passar aqui embaixo, vai ser igual à energia mecânica final da pedra? Seria igual uma a outra? Seria se não tivesse o atrito, né? Se não tivesse uma força dissipativa. Mas tendo uma força dissipativa, não. Energia EI, energia inicial, mecânica inicial, vai ser igual à energia mecânica final, menos o trabalho da força de atrito. Se eu considero o meu nível de energia potencial igual a zero aqui embaixo, né, nesse ponto B, eu vou ter que a minha energia mecânica inicial vai ser energia potencial gravitacional inicial, que é mgr. Aqui ela está parada, né? Então não tem energia cinética. Toda a energia dela, energia potencial gravitacional, é justamente mgr. Né? O ΔU é o menos o trabalho da força gravitacional. Bem, essa energia vai ser perdida? Não. Parte dela vai ser convertida em energia cinética, meio de mv2. E outra parte vai ser dissipada na forma de atrito, né? A força de atrito vai realizar um trabalho que vai dissipar parte dessa energia. De tal forma que o que está escrito aqui, ó, a energia inicial é igual à energia final, falando de energia mecânica inicial, é igual à energia mecânica final, menos o trabalho da força de atrito. Depois ele pergunta, item C. Não, item C, cadê o item? Das três forças que atuam sobre a pedra, enquanto ela desliza de cima para baixo no recipiente, qual é constante? Se é que existe alguma, e qual não é constante. Então, vejam vocês, força normal não é constante. Ela varia em módulo, direção e sentido. Força normal não é constante. Força de atrito também não é constante. Vejam vocês, dentre outras coisas, a força de atrito depende da normal. Se a normal varia, a força de atrito também varia. Isso aí em módulo, além de que ela varia em direção e sentido. Qual outra força que atua aí sobre a pedra? A força-peso. A força-peso é constante. Ela sempre vai ser uma força vertical para baixo, de módulo mg. Então, apenas mg é constante.
Depois, item D, assim que a pedra atinge esse ponto mais baixo, qual é a força normal que atua sobre ela no fundo do recipiente? Alguém aí pode estar pensando, não, a normal vai ser igual ao peso. Se a pedra estivesse parada, se a pedra estivesse numa situação de equilíbrio, aí sim a normal seria igual ao peso. Se a pedra não estivesse acelerada, aí sim a normal seria igual ao peso. Mas vejam vocês, quando a pedra está passando por aqui, ela tem uma certa velocidade. Ou seja, ela está descrevendo um movimento circular. Ela está acelerada para cima. Ela está mudando, não necessariamente, quando ela passar por esse ponto mais baixo, ela não vai estar mudando o módulo do vetor velocidade. Ela vai estar mudando a direção do vetor velocidade. Ora, sobre essa pedra que está descrevendo o movimento circular, ela sofre uma força que nós podemos dizer vai fazer o papel da centrípeta. Que força que é essa? É a normal menos o peso. É a força resultante na direção radial, que vai ser uma força para cima, vai estar fazendo o papel da centrípeta. Ou seja, N, que está para cima, menos mg, N menos mg, igual a mv2 sobre R, igual a força centrípeta. Alguma dúvida? Problema 12. Alguém aí teve dúvida no problema 12? Foi o Davi, né, Davi? Foi. Ô, Davi, Tarzan e Jane. No alto de uma árvore, Tarzan observa Jane em outra árvore. Aqui o Tarzan, aqui, está aqui a Jane. Aqui. De cara, você já vê que a Jane está no nível mais baixo do que o Tarzan está. Ele agarra a extremidade de um cipó de 20 metros de comprimento, que faz um ângulo de 45 graus com a vertical. Aqui, está esse cipó aqui, aqui, ó. Um cipó de 20 metros de comprimento. Eu vou chamar comprimento L. Esse cipó está fazendo um ângulo, vou chamar de alfa, com a vertical. Aí ele se solta, abandona a borda da árvore, oscila para baixo, então ele vem descrevendo um movimento circular de raio L. Passa por esse ponto mais baixo do movimento dele, em que o cipó vai estar na vertical, e depois começa a subir até que ele vai chegar lá na Jane. Quando ele chegar na Jane, esse cipó dele vai estar fazendo com a vertical um determinado ângulo beta. Vejam vocês, o Tarzan ele tinha uma energia potencial gravitacional em relação à Jane, uma energia potencial gravitacional correspondente a essa diferença de altura H entre eles. Ou seja, se eu coloco o meu nível de energia potencial gravitacional aqui onde a Jane está, o Tarzan vai ter uma energia potencial gravitacional que vai ser dada por mgh. E vai ser essa energia que ele vai ter que, quando chegar aqui na Jane, vai estar na forma de energia cinética. Isso, lembrando, né, estou colocando meu nível de energia potencial igual a zero, justamente aqui onde a Jane está. Essa diferença de altura entre os dois, ela vai ser dada por quê? Olha aqui. Ela vai ser dada, olha aqui, ó. Estão acompanhando a minha seta? Ela vai ser dada por isso aqui, ó. É a altura da Jane. Perfeito? Menos isso aqui, ó, que vem até aqui. Que é a altura inicial do Tarzan. Isso aqui, ó, a altura da Jane em relação a esse ponto em que o cipó está amarrado, isso aqui é o quê? É L, né, é o comprimento do cipó, que multiplica o cosseno do ângulo beta. E já isto aqui, ó, vai ser dado também pelo próprio L, que multiplica agora não o cosseno de beta, mas o cosseno de alfa. Então, H vai ser dado por L, que multiplica o cosseno de beta, menos L,
que multiplica o quociente de alfa. Entendido isso, Davi? Agora eu entendi, peguei. Eu não estava sacando essa diferença entre É Tarzan e a justamente gente. esse é o problema? Olha, mas realmente não é fácil ver isso assim de cara, não. Tem que pensar um pouco, tal. Não é fácil isso, não. Bem, mas a conservação da energia mecânica, né? Energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Então, se a gente considera, como eu já falei, o nível zero, justamente aqui onde a Jane está, ora, inicialmente toda a energia mecânica do sistema está como energia potencial gravitacional do Tarzan. Nos finalmente, quando o Tarzan chegar nesse nível que nós estamos considerando como energia potencial igual a zero, ele não vai ter nenhuma energia potencial gravitacional. Ele vai ter apenas o quê? Energia cinética. E a Jane está lá paradona, né? Não mudou. Até o Tarzan chegar nela lá, ela não mudou nem velocidade, nem energia potencial. Então, o que é que nós temos? Ora, a energia potencial, a energia mecânica inicial do sistema, mgh. E a energia mecânica final do sistema, final, meio de mv2. Podemos igualar um com o outro. Nós tiramos que v ao quadrado é 2gh, ou seja, v é raiz de 2gh. Aí, se quiser, podemos substituir esses valores aqui, né? E vermos em que nós vamos chegar, qual o resultado que nós vamos chegar. Mas 8 metros por segundo, aproximadamente. Se nós substituirmos o G 9,8 metros por segundo ao quadrado, o H, qual que é o H que ele dá aí? É o H a partir do L, né? E dos cossenos de 30 e de 45 graus, nós vamos chegar a um número parecido com isso aqui. 8 metros por segundo. Pronto, Davi? Entendido? 8 metros por segundo. O que vocês acham? 8 metros por segundo, a Jane vai gostar da chegada do Tarzan ou vai assustar com a chegada do Tarzan? 8 metros por segundo é uma velocidade razoável, né? Uma velocidade razoável. Pensa a sala da sua casa, onde você está. Deve ter o quê? 4 metros de comprimento. 8 metros, o dobro disto. Pensa um corpo que em 1 segundo percorre uma distância igual a isso. É uma velocidade relativamente alta. A Jane vai levar um safanão ali do Tarzan. Questão 7.26. Um trabalhador de 75 quilogramas sobe por uma escada de 7 metros até o telhado plano de uma casa. Ele caminha 12 metros sobre o telhado, desce por outra escada vertical de 7 metros e, finalmente, caminha pelo solo de volta ao seu ponto de partida. Quanto trabalho a gravidade realiza sobre ele? A, enquanto ele sobe, B, enquanto ele desce, C, enquanto ele caminha sobre o telhado e sobre o solo, e depois, D, qual é o trabalho total realizado sobre ele pela gravidade no percurso total? E com base na resposta do item D, do item anterior, você afirmaria que a gravidade é uma força conservativa ou não conservativa? Explique. Ou seja, se o trabalho for zero num percurso fechado, o trabalho da força da gravidade for zero num percurso fechado, ela é uma força conservativa. Se for diferente de zero, é uma força não conservativa. Então, tá aí. Vamos chamar a altura aí de H. O homem sai de um ponto inicial, realiza um deslocamento D1, subindo por uma escada de 7 metros de altura. Ele fala isso. H é 7 metros. Mas vamos esquecer os 7 metros. Aí ele caminha por uma distância de D2, realiza o deslocamento D2 andando pelo telhado da casa. Depois ele realiza um deslocamento D3 na vertical, descendo por uma outra escada encostada lá na parede da casa. E depois ele volta ao ponto de partida, realizando aí um deslocamento
nós vamos estar chamando de D4, andando pelo solo, né? Andando novamente pelo horizontal. Em todos esses deslocamentos que o homem estiver realizando, a força sobre ele vai ser uma força vertical para baixo, a força peso. Então, no item A, enquanto ele sobe, qual que vai ser o trabalho? Cadê? Item A. Enquanto ele sobe, quanto trabalho a gravidade realiza sobre ele? Enquanto ele está subindo aqui. A gravidade vai estar realizando um trabalho mg, que multiplica vetorialmente com D1. Esse produto vetorial aí vai resultar, não vou mostrar, né? Aí já mostrei mais de uma vez aí, vai resultar em quê? Módulo do primeiro, vezes módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Agora, neste caso específico aqui, vejam vocês, o cosseno do ângulo entre eles vai ser dado por quê? Vai ser dado por 90 graus, olha aqui a seta. Vai ser dado pelo esse cosseno aqui, ó, estaria aqui, né? Ele vai ser igual ao seno deste ângulo aqui. Ou seja, o ângulo entre G, que está para baixo, e D1, é um ângulo maior que 90 graus. Então, o cosseno deste ângulo vai ser igual a menos o seno do ângulo total, menos o 90. Menos o 90 graus. Ou, em outras palavras, podemos dizer que a componente de D1 na vertical vai ser dada por D1, que multiplica o seno deste ângulo aqui. Nós vamos chamar de ângulo alfa. Isso aí é MGH, ou seja, D1, que multiplica o seno de alfa, é justamente H. Então, ora, o que nós vamos ter? Vamos ter um trabalho negativo, né? Enquanto ele sobe, um trabalho negativo da força-peso. Força-peso puxando para baixo, ele tem um deslocamento vertical para cima. Trabalho menos MGH. Depois, item B. Enquanto ele desce, ou seja, daqui, ó, aqui. Enquanto ele desce, é o mesmo raciocínio, até mais simplificado, né? Nós fizemos enquanto ele está subindo. Aqui, força-peso e o deslocamento têm mesma direção e mesmo sentido. Então, o produto vetorial mg vezes o D3 dá simplesmente o quê? Modo de um vezes o modo do outro, mgh. Depois, no item C, enquanto ele caminha sobre o telhado e sobre o solo. Ó, nesses dois casos, gente, força e deslocamento vão ser perpendiculares um ao outro. Ou seja, nos dois casos, o trabalho vai ser igual a zero. Somando, W1, W2 mais W3 mais W4, isso aí dá igual a zero. Ou seja, como nós já tínhamos visto, né, força, peso, força da gravidade é uma força conservativa. (38) Uma bola de gude move-se ao longo do eixo AX. A energia potencial é indicada na figura abaixo. A figura é esta aí, ó. Um eixo X, um eixo U, né? Então é um gráfico U em função de X. Temos essa curva e temos 4 pontos, A, B, C e D. Item A, ele pergunta, para quais valores de X indicados no gráfico, ou seja, ponto A, B, C ou D, a força é igual a zero? Aqui não é um gráfico de força em função de X, não. É um gráfico de U em função de X. Para quais valores de X indicados no gráfico, o equilíbrio é estável? E para quais valores de X indicados no gráfico, o equilíbrio é instável? Equilíbrio estável, instável e indiferente, ainda não tinha falado para vocês, não. Deixei para falar aqui nesse problema. Mas o equilíbrio estável podemos entender da seguinte forma.
partícula está lá, o corpo está lá, está em equilíbrio. Se você tirar, mover um pouquinho aquele corpo para um lado ou para o outro, o corpo continua em equilíbrio, ou seja, a força que vai agir sobre aquele corpo puxa o corpo para o ponto de equilíbrio, o ponto que ele estava anteriormente. Aí o equilíbrio é estável. Você mexeu com o corpo, ele volta para a posição de equilíbrio. O instável é diferente. É aquele corpo ali, está em equilíbrio. Você mexeu um pouquinho ali, tirou ele um pouquinho, vamos dizer, essa caneta está em equilíbrio. Você tirou ela um pouquinho para um lado ou para o outro, a força que vai agir sobre aquela caneta não vai voltar com a caneta para a posição inicial. Pelo contrário, vai tirar a caneta dessa posição inicial. É o equilíbrio instável. E o equilíbrio é indiferente quando você move o corpo um pouquinho ali e não aparece nenhuma força restituindo o corpo à posição inicial ou puxando o corpo para outra posição. É o equilíbrio indiferente. Então, nesse gráfico aqui, de U em função de X, para quais valores de X indicados no gráfico a força é igual a zero? Primeiro, para quais valores de X indicados no gráfico a força é igual a zero? Ora, gente, trabalho, o que é? Definição, né? Trabalho é igual a menos ΔU. Vamos pegar um trabalho infinitesimal, um trabalho que ocorre em um deslocamento infinitesimal, vamos dizer, na direção x. O f de x vai ser também igual a menos ΔU infinitesimal. Estou colocando aqui, infinitesimal, né? O du. Ora, gente, daqui nós podemos tirar, divide, né? O dx aqui, passa o dx aqui para baixo. Ou seja, a força F vai ser igual a menos du dx. Então, está perguntando, para quais valores de x indicados no gráfico a força é igual a zero? Então, gente, o que é que nós chegamos? Conclusão que nós chegamos. Du dx tem que ser igual a zero. Ou seja, num gráfico U em função de x, nós vamos ter força zero quando nós tivermos a derivada primeiro deste gráfico, desta função U, igual a zero. Ou seja, o du dx vai ser igual a zero. Quando o du dx é igual a zero, isso quer dizer que a força F é igual a zero. Então, neste gráfico aqui, nós temos essas duas situações. Seria ponto B e ponto D. São forças repetindo, a tangente, a curva, está na horizontal, indicando que a derivada primeira ali, a derivada daquela curva, é igual a zero. Concordam? Nós temos aí dois pontos de equilíbrio. Concordam? Aí item B. Para quais valores de x indicados no gráfico o equilíbrio é estável e, da mesma forma, para quais pontos ou qual ponto indicado no gráfico o equilíbrio é instável? Ô, gente, se vocês pensarem que isso o perfil de um morro, por exemplo, vocês vão falar, aqui é um ponto de equilíbrio estável, né? E aqui é um ponto de equilíbrio instável. Né? É isso mesmo, aqui é um ponto de equilíbrio estável, aqui é um ponto de equilíbrio instável. Mas vamos ver isso matematicamente. Olha, vejam vocês o seguinte. Esse ponto B, correspondente aqui ao fundo desse poço aqui. Se eu tomar um ponto, um ΔX aqui, um pouquinho à esquerda de B, eu vou ter a tangente, o vetor força aqui. Ó. Uma força negativa. A tangente inclinada para a esquerda. Se eu tomar um pontinho ΔX um pouquinho do valor de B, aqui assim, por exemplo, eu já vou ter a força já inclinada para a direita, indicando uma força positiva. Ora, gente, vocês concordam comigo que a força está aumentando aqui? Quando a gente sobe, cresce com x nesse sentido? De tal forma que a força antes do ponto B é uma força que está apontando para onde?
está apontando para a direita. Depois do ponto B, essa força está apontando para a esquerda. Ou seja, a inclinação muda, né? Daí, esse ponto ser um ponto de equilíbrio estável. E caso contrário, esse outro ponto aqui. Ó. Se a gente pega um ΔX um pouquinho à esquerda, um pouquinho à direita do ponto X, vocês vejam o seguinte, a força que antes era positiva, que estaria tangente, passa por zero e depois é negativa. Ou seja, essa força aqui, ela estaria o quê? Força não é menos dU? Força é menos dU dx? Então, essa força aqui, ela estaria puxando este corpo, enquanto antes do ponto D, puxando o corpo para o sentido x negativo. Depois do ponto B, puxando o corpo no sentido x positivo. Ou seja, tirando o corpo da situação de equilíbrio. É um equilíbrio instável. Equilíbrio indiferente, por exemplo, essa curva aqui parece tender a zero lá no infinito. Então, para x muito grande, seria uma situação de equilíbrio indiferente. Matematicamente falando, né, nós temos ponto B, um ponto de equilíbrio estável, ponto D, ponto de equilíbrio instável. Por quê? Porque, ora, neste ponto B, a derivada segunda é positiva. Ou seja, derivada segunda vai ser a derivada da força, que está indo no valor negativo, no valor positivo. A derivada segunda é positiva, indicando, então, o equilíbrio estável. Já nesse outro caso, o contrário. A derivada segunda do U é negativa. A força está indo de positiva para negativa. É uma situação de equilíbrio instável. Então, vejam vocês. A derivada primeira, no gráfico U por X, a derivada primeira nos dá informação sobre se algum ponto corresponde a uma situação de equilíbrio. E a derivada segunda nos dá informação se aquele ponto corresponde a um equilíbrio estável, equilíbrio instável ou indiferente, né? Indiferente justamente quando essa derivada segunda for igual a zero. Ou seja, o valor de f não alterar, à medida que o x está alterando. Problema 43. Um bloco, também aí vou chamar de massa M, é empurrado contra uma mola horizontal de massa desprezível, comprimindo a mola até uma distância igual a, vou chamar de quê? De A. Quando o bloco é libertado, ele se move sobre o topo de uma mesa horizontal até uma distância de 1 metro, vou chamar uma distância B ou D, antes de parar. A constante da mola, o K, né, é dado por 100 newtons por metro, um K aí, considerar K. Calcule o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a mesa. Então, é isso aí, nós temos a figura que está lá no livro. Né? É um bloco em 3 momentos dele. Inicialmente, quando ele está só encostado na mola aqui, a mola não está comprimida. Aí, eu comprimo este bloco por uma certa distância A. E aí solto o bloco. Ele vai percorrer uma distância B até parar. Ele quer saber, com os dados que ele nos dá aí, qual é o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a mesa. Ora, se esse bloco que tinha, quando ele estava aqui inicialmente, ele tinha uma energia potencial elástica. Né? Se finalmente ele está parado aqui, é porque essa energia mecânica foi dissipada de alguma forma. Que forma que foi? A forma do atrito. Trabalho da força de atrito. Então, ele dá aí constante elástica K e massa M. Ora, a energia mecânica total que eu tinha, energia mecânica inicial é I, toda ela vai ser consumida pela força de atrito. Ou seja, EI é igual a EF
menos o trabalho na força de atrito. F é igual a zero, né? O corpo está parado lá, né? Não tem energia potencial lá, não tem energia potencial gravitacional. Eu estou tomando nível zero, né, de potencial gravitacional, justamente esse topo da mesa. I é igual a menos, né, o trabalho da força de atrito. I o que é? Nós vimos isso na aula passada, né? A energia potencial elástica pode ser descrita como meio de K x2. X ou corresponde à compressão ou o esticamento ali da mola. Isso aí é elevado ao quadrado. Ou seja, isso aí vai ser dado vai ser igual ao trabalho negativo da força de atrito, que vai ser dado pelo coeficiente de atrito μ, que multiplica normal, né, esse bloco, que multiplica a distância B percorrida. Foi de atividade um trabalho negativo, o menos aqui, cortou com esse menos aqui. Ou seja, normal é igual ao peso. O corpo está em equilíbrio, né? Depois que ele saiu da mola, em equilíbrio não, está sofrendo a força de atrito. Mas no sentido vertical, ele está em equilíbrio, ou seja, força vertical total é igual a zero, ou seja, módulo do peso é igual ao módulo da normal. Então, substituindo isso aqui, eu obtenho essa expressão. Meio de Ka2 é igual a MC, mg, que multiplica B. Aí, então, nós tiramos o valor de MC, coeficiente de atrito. Vai depender do K que é dado aí, vai depender da massa M que é dada, vai depender do G que é conhecido, e vai depender do B que também é dado. Se quisermos, podemos substituir os valores aqui e obter esse valor de MC. 45, bola quicando. Uma bola de borracha, uma bola de massa M, é largada de uma altura inicial, vou chamar de H1, e a cada kick ela retorna 75% da sua altura anterior. Você solta uma bola, ela está a uma altura H. Ela bate no chão, quando ela volta, ela perdeu energia. Ela já vai estar a uma altura 75% da altura H inicial que ela tinha. Essa energia vai ser perdida principalmente ali no processo do kick, né? Ela não deve ser uma bola realmente elástica, né? Ela tem uma certa plasticidade ali. Nós vamos conversar sobre isso já também. Já sim, ainda essa semana. Bem, qual é a energia mecânica inicial da bola assim que é libertada da sua altura inicial? B. Quanta energia mecânica a bola perde durante o seu primeiro kick? O que acontece com essa energia? E C. Quanta energia mecânica é perdida durante o segundo kick? Então está aí a bola de massa M a uma altura que eu estou chamando H1, altura inicial H1. Aí essa bola cai, volta a uma altura H2, que é 0,75 que multiplica H1. O item A, então, qual é a energia mecânica inicial da bola assim que ela é libertada de sua altura inicial? Então, tomando o referencial zero aqui embaixo, né, no solo, nós vamos escrever que a energia potencial inicial da bola é mgh1. Item B. Quanta energia mecânica a bola perde durante o seu primeiro kick? O que acontece com essa energia? Ora, ela tinha essa energia mgh1. Depois do segundo kick, ela vai ter uma energia mgh2. mgh2 é 0,75 de mgh1. mg não muda, H2 é 0,75 de H1. Então, podemos reescrever o 2 é 0,75 mgh1. Aí, abrindo um parênteses aqui. Alguém pode falar, mas professor,
E essa energia cinética da bola aqui ela não entra em consideração? O que vai acontecer de fato? Não vai ser uma perda de energia aqui nesse kick, quando ela estiver, né, sendo amassada ali, a bola estiver sendo amassada pelo chão, e não é uma energia cinética que ela vai perder e depois não vai restituir a energia cinética de volta? É sim. Agora, essa energia cinética que ela vai ter quando ela está subindo, logo aqui, quando ela deixa o solo subindo, vai ser igual a mgh2. Assim como a energia cinética com que ela chegou aqui no solo vai ser igual a mgh1. Perceberam? Não precisamos ficar trabalhando com energia cinética, não. Sabendo que na descida a energia potencial gravitacional vai se transformar em cinética. E na subida, a cinética que ela vai ter vai se transformar em potencial gravitacional. Então, o item B, quanta energia mecânica a bola perde durante o seu primeiro kick? Ora, ela tinha mgh1, depois passou a ter 0,75 de mgh1, ela perdeu 0,25 de mgh1. Ou seja, ela perdeu 25%, né, podemos dizer assim, da energia que ela tinha anteriormente. Ou seja, nesse processo de pique, foi consumida 0,25 da energia inicial dela, da energia mecânica dela. Depois, item C, quanta energia mecânica é perdida durante o segundo kick? Mesma coisa, né? Mesmo raciocínio. Ou seja, ela estava antes do segundo kick, ela estava a uma altura H2. Depois do segundo kick, ela vai estar a uma altura H3, onde mgh3 vai ser 0,75 de mgh2. Não é isso? A cada kick, ela perde uma mesma percentagem de energia. Ou seja, a cada kick, ela volta a uma altura 0,75 da altura que ela tinha inicialmente. Então, aí nós vamos ter que o 3 vai ser dado por 0,75 vezes o 0,75 de mgh1. Porque, como já vimos, mgh2 é 0,75 de mgh1. Então, vai ficar o 0,75 aparecendo duas vezes, né? Ou seja, ela vai perder 0,25 de U2, que corresponde a 0,25, que multiplica 0,75 de U1, da energia inicial dela. Gente, não vou me delongar, não, mas a coisa vai se repetindo assim. No terceiro pique, a energia perdida dela vai também ser escrita desta forma, ou seja, 0,25 da energia que tinha anteriormente. Problema 55. Quem mesmo que teve... Foi a Débora, né, Débora? Você que teve dúvida nesse problema aí? Foi. Ô, Débora, esse problema não é difícil. Olha aqui. O sistema de duas latas distintas ligado com uma corda leve é libertado do equilíbrio quando a lata de 12 kg está a 2 metros acima do solo. Está a figura aqui. Usa o princípio da conservação da energia para achar a velocidade desta lata aqui quando ela chega ao solo. Então, está esse sistema aqui. Essa lata aqui que está aqui no alto tem uma massa maior do que a lata que está aqui embaixo. Eu estou segurando essa lata que está embaixo, ou seja, está em equilíbrio. Aí eu abandono o equilíbrio, solto. Ou seja, o que vai acontecer? Essa lata vai descer e essa outra lata vai subir. Concordam? Ora, vamos chamar aí lata M1, lata M2 e altura H, a altura da lata de massa M1 em relação ao solo. Há conservação da energia aí, não é? Não temos forças dissipativas. Há conservação da energia. Força sobre cada lata vai ser o quê? Peso e normal, e tensão, né? Peso e tensão delas. Tal. Tensão é uma força interna, podemos esquecer.
pelo menos por agora, podemos esquecer essas forças internas. Energia inicial vai ser igual à energia final. Mas a energia inicial do sistema, né? Vai ser igual à energia final do sistema. Mas a energia inicial, vejam vocês, vai ser o que energia inicial? Essa lata de massa M2 tem alguma forma de energia? Se nós colocarmos nosso U igual a zero aqui no solo, a energia potencial gravitacional dela é zero. Ela não tem energia cinética, então ela não tem nenhuma energia mecânica. Se eu coloco meu nível de energia potencial gravitacional igual a zero aqui no solo, eu vou fazer isso. Já esta aqui, ó, ela vai ter energia cinética? Não tem. Mas tem energia mecânica, dado por mgh. Ou seja, energia inicial é M1 que multiplica GH. Energia mecânica inicial. Apenas energia potencial gravitacional dessa caixa de massa M1. E finalmente, quando esta caixa chegar aqui embaixo, vejam vocês, ela já não vai ter energia potencial gravitacional. O nível zero está aqui. Mas essa caixa de massa M2 vai ter energia potencial gravitacional, porque ela vai subir. Além do fato das duas caixas terem uma velocidade V. As duas caixas estão se movimentando com a mesma velocidade V. Então, tanto a caixa 1 como a caixa 2 têm energia cinética. Ou seja, lembrando, estou colocando o nível zero aqui embaixo. Ou seja, a energia final vai ser dada por o que eu já falei, né? Energia potencial gravitacional desta caixa aqui, ó, da caixa de massa M2 que subiu, que vai ser dada por M2GH. Ela vai subir à mesma altura que a caixa 1 descer, altura H. Então, a energia potencial gravitacional dela, M2GH, que multiplica energia cinética da caixa 1 e energia cinética da caixa 2. Ou seja, meio de M1 V ao quadrado para a caixa 1, mais meio de M2 V ao quadrado para a caixa 2. É o mesmo V, evidentemente. Ou seja, se mexendo aqui com os termos, né, a energia final, mecânica final, vai ser dada por M2GH mais meio de M1 mais M2, que multiplica V ao quadrado. Ou seja, EI igual a F, então EI M1GH vai ser igual a EF M2GH mais meio de M1 mais M2V2. O que eu fiz aqui? Eu passei esse M1GH daqui para cá. Isso aí. Então ficou M1 menos M2, que eu coloquei GH em evidência. Ok? Passei esse termo aqui para a esquerda. Então, M1GH menos M2GH, coloquei GH em evidência, ficou M1 menos M2GH. É igual a meio de M1 mais M2 sobre V2. Daí a gente tira o valor de V2. V2, então, vai ser dado por isto aqui, dividido por isto aqui. 2M1 menos M2, sobre que multiplica GH, sobre M1 mais M2. E agora vamos para o problema da esquiadora, que eu já falei para vocês, eu gosto muito desse problema. Uma esquiadora... Bem, antes de mais nada, pensarmos o seguinte. Esse desenho aqui, a esquiadora está gigante, né? Vamos ver a esquiadora como se fosse um pontinho aqui. Ele até, em certo momento, fala, uma esfera de neve de raio muito grande. Esse muito grande é muito grande comparado com as dimensões da esquiadora. Isso para não ter que considerar, por exemplo, o movimento de rotação da esquiadora, que, como já falei para vocês, o movimento de rotação, nem que seja em torno deste ponto aqui, ó, mas ela vai estar girando, né, em relação a um sistema de eixo, por exemplo, fixo aqui, ela vai estar, além de transladando, vai estar também girando. Por estar girando, associado a esse girar, nós vamos ter uma energia cinética, não de translação, como nós estamos vendo, uma energia cinética de rotação. Depois nós vamos ver lá na frente. Então, temos que desprezar essa energia cinética de rotação da esquiadora. E a forma de desprezar é considerarmos as outras
grandeza, o raio aqui, muito maior do que a dimensão aí da esquiadora. Então, uma esquiadora parte a velocidade inicial desprezível do topo de uma esfera de neve com raio muito grande sem atrito. Então, ela parte daqui, ó, esse ponto aqui, mais alto da esfera. Ela desloca-se diretamente para baixo, não vai ter uma componente meio assim para o lado, não, né? A vertical está aqui, ela não vai ter uma componente. Ela desloca diretamente ali no plano, neste plano vertical. Desloca diretamente para baixo, conforme a figura. Em que ponto ela perde o contato com a esfera e voa seguindo a direção da tangente? Ou seja, no momento em que ela perde o contato com a esfera, qual é o ângulo entre a vertical e a linha que liga a esquiadora ao centro da esfera? Esse ângulo aqui que ele chama de alfa. Gente, vamos entender esse negócio? O momento que ela perde o contato com a esfera. Olha aqui. Quando ela está aqui em cima, parada, forças que há sobre ela, peso e normal. As duas se equivalem. Concordam? Ou seja, ela está parada neste ponto aqui, ela está em uma situação de equilíbrio. O modo do peso é igual ao modo da normal. Agora, à medida que ela vai descendo, aí peso não vai ser mais igual ao normal, não. Em parte por quê? Porque a componente do peso, imagina o peso aqui na vertical, ó. Em parte porque a componente do peso na direção radial vai diminuindo cada vez mais, e em parte porque ela está aumentando a velocidade dela, não está? Então, a força resultante sobre ela, força resultante na direção radial sobre ela, ou seja, a força centrípeta, também vai aumentando. Ou seja, à medida que ela vai descendo, essa normal vai variando. Ela vai desse valor máximo, igual a mg, até que ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Chega um ponto que ela vai se transformar em zero. É justamente nesse ponto que a esquiadora perde a normal com o morro lá, né, que ela estiver esquiando, com o iglu, né, que ela estiver descendo lá. Quando essa normal for igual a zero. Ou seja, quando a componente do peso for toda ela igual à força centrípeta, igual a mv2 sobre R. Vamos falar isso com mais atenção e respondendo a essa questão, né, de qual que será este ângulo alfa em que ela vai perder contato. Bem, então, o primeiro é o seguinte, quando ela passar por este ângulo alfa, né, ela passar por esse ponto descrito pelo ângulo alfa, ela vai ter uma velocidade v. Então, primeira coisa, que velocidade v que é esta? Ora, ela, em relação ao ponto inicial, ela vai ter descido uma altura h. Se nós tomamos este ponto em que ela se encontra agora, né, esse ponto determinado pelo ângulo alfa, como um nível de energia potencial igual a zero, então, inicialmente, ela só tinha energia potencial gravitacional, o mgh. Estava parada. E quando ela passou por este ponto aí, em que U é igual a zero, a energia potencial gravitacional dela é zero, né? Ela está no nível zero. Ela só vai ter energia cinética, meio de mv2. Mas vejam vocês que o H vai ser igual a R, que multiplica R cosseno de alfa. Ora, o H vai ser igual, olha aqui, sigam aqui a seta, vai ser igual ao raio R, a posição inicial dela, em relação a esse ponto aqui embaixo, ela estava a uma altura R. E o H, então, vai ser igual a este R, isso tudo aqui, menos a projeção deste vetor na vertical aqui. A sombra, né? Não é nem um vetor, a sombra desta hipotenusa sobre a vertical. Ou seja, vai ser dado pelo cateto aqui, R, que é a hipotenusa, que multiplica cosseno deste ângulo.
Ou seja, H vai ser dado por R, que multiplica R menos cosseno de alfa. R menos U é igual a zero. cosseno de alfa. Oi? Oi? Por que o U é igual a zero? Quando ela estiver aqui em cima, eu estou considerando que o V é igual a zero aqui em cima. Aqui, ó, olha o que ela fala. Uma esquiadora parte com velocidade inicial desprezível do topo de uma esfera de neve. Então, velocidade desprezível, o que é? Velocidade inicial igual a zero. Mas e o U igual a zero ali, que você colocou? Ah, o U igual a zero aqui? Não. Ó, é aquela história. Sempre que nós falamos de energia potencial, nós temos que falar no nível zero. Sempre que a gente fala em energia potencial gravitacional, a gente tem que falar qual que é o nível, qual que é a altura, né, que nós vamos considerar que a energia potencial é igual a zero. Então, aqui, para simplificar o problema, eu poderia colocar aqui embaixo. Mas simplifica se eu coloco justamente aqui onde ela está. Porque ela vai descer, segundo isso, simplesmente essa altura H obtida dessa forma que eu dei aqui. Se eu colocasse para o nível zero igual aqui, quando ela chegar aqui, ela ainda vai ter uma energia potencial gravitacional. Lembra-se daquela história, né? A diferença de energia potencial gravitacional entre dois pontos, ela independe do nível que você considera como nível igual a zero. Mas o valor da energia potencial gravitacional em cada um desses pontos, o ponto inicial e o ponto final, o valor dela depende do nível que você considera igual a zero. Então, se eu considero o nível igual a zero nesse ponto final, eu tenho uma simplificação do meu problema. Porque inicialmente eu posso escrever minha energia potencial gravitacional simplesmente mgh e nos finalmente igual a zero. Entendeu? Eu simplifico essa minha equação aqui. Energia inicial igual a energia final. Tudo bem? Tudo. Aqui, então, eu vou substituir o valor de H por R menos R cosseno de alfa. Então, eu vou ter que mgh, né, aí eu coloco o R para fora, então mgr, que multiplica 1 menos cosseno de alfa, é igual a meio de mv2. Ou seja, tiro o valor de V2, posso tirar o valor de V2 por esta equação aqui. Passei o V2, passou o 2 para cá multiplicando, né? Então, V2 é 2GR que multiplica 1 menos cosseno de alfa. Agora, por outro lado, é aquilo que eu já falei para vocês. Quando ela estiver passando por este ponto, as forças vão estar agindo sobre ela, vão ser o peso e a normal, que vão estar fazendo um determinado ângulo alfa, uma com o eixo da outra. Vai ser um ângulo alfa. O ângulo entre elas vai ser de 90 graus mais alfa. Ora, o que nós temos aqui? Olhando na direção radial. Na direção radial, ela está percorrendo uma circunferência, não está? Então, o R não está nem aumentando nem diminuindo. Ela está em equilíbrio aqui nessa direção radial. Forças estão agindo na direção radial. É a componente do peso, mg cosseno de alfa. Este ângulo aqui, ó, vai ser igual a este ângulo aqui. Então, a componente do peso na direção radial, puxando, né, ela para a direção radial. Menos a normal no sentido oposto, sentido radial para cima. Ora, gente, ela está descrevendo um movimento circular, então ela não está em equilíbrio. Então, ela tem uma aceleração resultante na direção radial, que é a tal da aceleração centrípeta. Ou seja, a força resultante sobre a esquiadora na direção radial vai ser igual à componente do peso, né, na direção radial, menos a normal. Ou seja, componente do peso, mg cosseno de alfa, menos m, vai ser igual a força centrípeta, mv2 sobre r.
ponto, o momento que ela perde o contato com a esfera, vai ser justamente o momento em que M vai se transformar em zero. Neste ponto, ela perde o contato, ou seja, mg cosseno de alfa vai ser igual a mv2 sobre R. Aí nós podemos tirar que V2 é Rg cosseno de alfa. Temos duas expressões para o V2, né? Podemos igualar as duas. 2gr, que multiplica 1 menos cosseno de alfa, é igual a gr, né? O Rg, que multiplica cosseno de alfa. Ou seja, 2 menos 2 cosseno de alfa é igual a cosseno de alfa. Esse gr que daqui cortou daqui, né? Nós ficamos com 2 menos 2 cosseno de alfa, multiplicado 2 por 2 terços, é igual a cosseno de alfa. Cosseno de alfa é igual a 2 terços. Ou seja, alfa é arco cujo cosseno é 2 terços. Vai dar o quê? Alguma coisa perto de 48 graus. Débora, que tal? Aprendi assim, mais ou menos, mas eu vou precisar fazer de novo. Onde que está a sua dúvida maior ainda? Ah, professor, no começo, assim, na parte que... Depois de achar o H, sabe? Nessa parte dessa equação MGR... Pois é. Aqui, então, veja bem. Olha, eu obtive, na realidade, o que eu fiz nesse problema? Obtive duas expressões para a velocidade por caminhos diferentes. Uma, usei a conservação da energia, falei que a energia vai se conservar, a energia mecânica, e a energia que ela tinha potencial gravitacional em relação a esse nível aqui, que eu considerei como nível zero, que ela tinha por estar a uma altura h desse nível zero, que vai ser o mgh, essa energia, quando ela passar por esse ponto, vai estar toda ela na forma da energia cinética, meio de mv2. A partir daí, esse h, ora, esse h vai ser igual a r, o raio dessa esfera, menos essa projeção aqui desse r também. Ó. Essa projeção aqui, ó. Isso aqui é r, né? Também o raio da esfera. R que multiplica cosseno do ângulo alfa, um menos o outro. Aí eu obtive uma expressão para o V2. Aí outra expressão para o V2, eu já obtive da seguinte forma. Quando ela estiver passando por um ponto aqui qualquer, que seja ele, qual que vai ser a relação entre o modo normal e a força-peso? Ora, quando ele estiver passando por um ponto qualquer, a componente da força-peso na direção radial vai ser igual a normal. Agora, ela está passando por um ponto qualquer, mas ela está descrevendo um movimento circular. Então, tem uma força centrípeta puxando-a para o centro. Além de, é claro, ter uma componente da força da gravidade que está fazendo com que ela aumente o módulo da sua velocidade. Mas tem essa força centrípeta puxando para o centro. Essa força centrípeta vai ser nada mais, nada menos do que a componente da força-peso menos a normal. O limite que nós estamos querendo saber é que ela perde o contato com o solo, a normal vai diminuindo, chega um ponto que a normal é zero. É justamente nesse ponto que a normal é zero. Ora, neste ponto que a normal é zero, nós vamos ter apenas a componente da força-peso, o mg cosseno de alfa, fazendo o papel da centrípeta. Ah, tá, agora eu entendi. Temos o mg cosseno de alfa igual ao mv2 sobre R. Aí, igualando essas duas expressões para o V que eu obtive, aí vem uma aritmética e tal, nós obtemos que cosseno de alfa é igual a 2 terços. Ok? Entendi, professor. Obrigada. Não é por nada. Vamos para frente. É 66. Parece alguém também me falou que teve dúvida nesse problema. Foi você, Débora? Ou foi o Davi? Nesse aí eu não tive, não. Eu tive... Foi o Davi?
Ô, Davi. Esse problema não é difícil, não. Olha aqui. O freio de um caminhão de massa M deixa de funcionar quando ele está descendo uma estrada de montanha com gelo, inclinada de um ângulo alfa. Inicialmente, o caminhão desce a montanha com velocidade V0. Então, ele está aqui descendo a montanha, e aí, de repente, a montanha virou gelo, ele perdeu completamente o atrito, né, com o caminhão. Quando ele estava a uma distância L do ponto lá mais baixo dessa descida. Essa descida tem uma inclinação dada por alfa. E ele não estava parado, não. Ele tinha uma certa velocidade V0. Aí, então, ele chegou lá embaixo, né? Ele vai julgar o caminhão por uma rampa lá que tem atrito. Depois de percorrer com atrito desprezível uma distância... Não, antes falando disso. Depois de percorrer com atrito desprezível uma distância L até a barra da montanha, o motorista vira o volante e faz o caminhão subir uma rampa de emergência para caminhões inclinada para cima, com um ângulo beta constante. Então, chegando lá embaixo, ele julgou o caminhão para subir uma rampa, que aí essa rampa tem atrito. Essa rampa tem uma inclinação beta com a horizontal. Aí ele explica, a rampa para caminhões é pavimentada com areia fofa, que possui um atrito de rolamento igual a μr. Qual é a distância percorrida pelo caminhão ao subir a rampa até parar? Uso médio da energia. Qual a distância D que o caminhão vai subir a rampa até parar? Ou seja, inicialmente, se a gente colocar U igual a 0 aqui embaixo, vejam vocês, inicialmente o caminhão tem uma energia potencial gravitacional e tem uma energia cinética. Perfeito? Nos finalmente, quando ele chegar aqui tal, ele não vai ter energia cinética, ele parou, né? Mas vai ter uma energia potencial gravitacional. Energia inicial é igual a energia final? Não, porque houve o trabalho da força de atrito aqui, sobre esse caminhão. Parte da energia que ele tinha aqui foi perdida devido a esse trabalho da força de atrito. Ou seja, a energia inicial vai ser a energia final menos o trabalho realizado pela força de atrito. A energia inicial, então, o que é? Energia potencial gravitacional, mgh1, eu estou chamando H1 essa altura que o caminhão estava inicialmente, mais meio de mv2. H1 é essa altura, né, que o caminhão estava inicialmente. Ora, H1 vai ser dado por L, que multiplica seno de alfa. Então, podemos reescrever mgh1 mais meio de mv2 por mgl seno de alfa mais meio de mv2. E já o EF, quando ele chegar ali né, lá no tal, EF, como nós já falamos, não tem energia cinética, vai ser simplesmente mgh2. H2 a altura que ele vai estar em relação a este nível aqui, que eu estou considerando como nível 0. Vai ser dada por mg. Isso aqui é D, né? mgd que multiplica seno de beta. D seno de beta corresponde justamente a este H2. E, além disso, tem o trabalho da força de atrito, que vai ser dado por menos, vai ser um trabalho negativo, o caminhão vai estar se deslocando para a direita, a força de atrito está realizando uma força para a esquerda, né? É um trabalho negativo, que vai ser dado pelo coeficiente de atrito, μr, que multiplica normal vezes o deslocamento. Então, imagina aí o caminhão subindo, eu coloquei um eixo na direção da normal, né, e o outro eixo na direção da rampa. Ora, forças que vão estar agindo sobre o caminhão vai ser peso, normal e a força de atrito. Sendo que a normal, em módulo, vai ser igual à componente do peso nessa direção perpendicular à rampa. Ou seja, a normal vai ser dada por mg, que multiplica com seno beta. O caminhão não está acelerado nessa direção aqui, ó, nessa direção da normal. Então, ora, a componente da força, peso, na direção da normal, vai ser igual em módulo igual a normal. Força de atrito não tem nenhuma componente
nessa direção. Aí, então, esse trabalho da força de atrito vai poder ser escrito como o menos o coeficiente de atrito, que multiplica a distância D percorrida, que multiplica a força N, que é o mg cosseno de beta. Este ângulo aqui, ó, vai ser o mesmo ângulo beta aqui. Quem tiver dúvida, simplesmente olha, dois ângulos que têm lados perpendiculares um ao outro. Este lado aqui em azul, perpendicular à rampa, e este lado aqui em vermelho, peso, na vertical. Então, esses dois ângulos, este lado vermelho perpendicular a este lado azul perpendicular a este lado, é o mesmo ângulo beta. Então, N é igual a mg cosseno de beta. Daí, então, o que é que nós tiramos? Voltamos à expressão nossa aqui, né? Energia inicial é igual a energia final menos o trabalho da força de atrito. Então, nós temos que energia inicial, mgl seno de alfa mais meio de mv2, vai ser igual a quê? Energia potencial final, mgd seno de alfa, menos o trabalho da força de atrito. Menos com menos, que aparece, tem um menos aqui, que também tem um menos, aparece mais. Ou seja, daí nós tiramos a distância D. Quem tinha tido dúvida? E aí? Resolvida a dúvida? Resolveu. Ô, gente, aula que vem, nós então vamos falar de momento linear, impulso e colisões. Mais do que isso, vamos estar falando de centro de massa. Nosso assunto para a próxima aula. Esse brinquedinho que vocês estão vendo aí, eu esqueci o nome dele, mas ele é muito interessante. Ele é a explicação para ele, nós vamos ver neste capítulo, momento linear, impulso e colisões. Ou seja, 4 esferas idênticas, de massa idêntica, você arruma um jeito de tal forma que uma vai bater na outra, sempre segundo a vertical, a horizontal. E o que você tem é o seguinte, as 3 no meio nem se mexem. Se você minimiza as forças de atrito de dissipação ali, esse negócio fica, às vezes, mais do que 24 horas batendo ali. Bate aqui, a outra só, bate aqui, a outra, e as 3 no meio nem se mexem. É isso aí. Podemos encerrar a aula, gente? Alguma pergunta? Algum comentário? Então, uma ótima semana para vocês. Quarta-feira, então, capítulo 8. Momento linear, impulso e colisões. Tchau. Tchau, professor. Obrigada. Obrigado a vocês. Tchau, professor.